Olá, aqui Marcelino Araújo. Vou trazer aqui uma pequena mensagem, uma grande revelação da Palavra de Deus que o Senhor me deu para que venha edificar a fé de quem ouvir essa mensagem. Amém? Eu estou aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, e vou ler aqui o versículo 15, uma passagem muito conhecida, né? O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, o livro dos começos, o livro dos princípios, o livro que conta o início de todas as coisas referente à história da humanidade. Bem, está escrito assim no versículo 15: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Bom, para quem estuda a Bíblia, para quem lê a Bíblia, e estuda e medita na Palavra de Deus, sabe muito bem, né, essa passagem e as outras que eu vou citar nessa mensagem. Porém, para quem não sabe, vou explicar aqui. Esse versículo 15 é o Deus, o próprio Deus, falando com alguém, né? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando com uma serpente, mas não é uma serpente comum, não é uma serpente qualquer, é uma serpente que foi dominada e possuída por Satanás, né, o principal adversário de Deus. E ali no jardim do Éden, onde estava Adão e Eva, onde Deus os havia colocado ali, eles viviam bem, felizes, em paz, mas Deus tinha ordenado a Eva e a Adão que não comessem de uma tal árvore que estava lá no meio do jardim, todos conhecem, já ouviram falar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, e o pecado de Eva, o pecado original, aqui se originou o pecado, né, porque desobedeceram a ordenança de Deus. Deus disse: vocês podem comer de todas as frutas que há no jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, não comereis nem tocareis nesse fruto, porque no dia que vocês comer, vocês morrerão. Bem, já vou desmistificar aqui uma coisa, onde pessoas acham que Eva comeu uma maçã. Eu nunca li na Bíblia, em lugar nenhum, né, nem na minha Bíblia, nem em outra Bíblia, nem em outras versões da Bíblia, que Eva comeu maçã. Aqui não diz que Eva comeu maçã, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não se dá um nome. Diz que era uma maçã, uma pera, uma laranja, não. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Bom, então, essa serpente com quem Deus está falando aqui, apareceu no jardim, fez uma pergunta para Eva. Eva, foi assim que Deus disse? Não podereis comer de todo o fruto do jardim? Eva disse para a serpente: não, comeremos de todos os frutos do jardim, mas daquela árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, Deus disse que não era para nós comermos daquele fruto, porque no dia deles comermos, vamos morrer. Bom, já que ela deu ouvido à serpente, que no caso não era uma simples serpente, mas estava dominada, possuída pelo próprio diabo e Satanás, disse: não, Eva, não é verdade. Vocês vão morrer, não. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem esse fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nos diz o texto que Eva, vendo que a árvore era boa, era agradável à vista, era desejável para dar conhecimento, foi lá, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido, e ele comeu. Enfim, transgrediram, pecaram, desobedeceram a ordenança de Deus. Bom, aí Deus, o que aconteceu? Ali era chamada de dispensação da inocência, onde Adão e Eva eram inocentes, puros, né, perfeitos filhos de Deus, o primeiro casal que Deus criou, colocou na face da terra. Porém, quando eles desobedeceram a Deus, pecaram, automaticamente
Eles deixaram de ser puros. Eles deixaram de ser inocentes. Passaram a ter consciência de tudo, né? Inclusive dos seus próprios atos. Que todos os nossos atos produzem uma consequência, geram uma consequência. Eles passaram a ter consciência disso. Mas também surgiu uns sentimentos, coisas que não existiam antes. Por exemplo, eles não tinham malícia, eles não tinham vergonha, eles não tinham medo. Eles viviam nus ali no jardim, não se envergonhavam de nada. Mas depois que eles pecaram, transgrediram, desobedeceram, porque o pecado foi descumprir a ordem de Deus, comer do fruto proibido, eles se enxergaram nu um ao outro e ficaram com vergonha um do outro. Então surgiu a vergonha, a malícia, o medo. E o que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira para se cobrirem as suas vergonhas. E assim é até hoje, quando cometemos pecado, falhas contra Deus, ou desobedecemos a ordem de Deus, a palavra de Deus, queremos nos cobrir a nossa vergonha de qualquer jeito, né? Do nosso jeito não dá para cobrir a vergonha, não dá para cobrir o pecado. Só existe uma forma da gente se livrar do pecado. É através da purificação. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme pregou João Batista. Mas vamos voltar aqui no texto. Deus falava com Adão todos os dias, em perfeita paz e harmonia, mas naquele dia, Adão e Eva, depois de terem feito folhas de figueira, roupas de folha para se cobrirem, né, a sua nudez, Deus bradou no jardim: Adão, Adão e Eva estavam escondidos, se esconderam atrás das árvores. Adão disse: ah, Senhor, eu me escondi porque eu percebi que eu estava nu e eu temi, fiquei com medo. Então eu disse: Adão, por acaso comeu do fruto que eu te disse para não comer? Quem te mostrou, Adão, que estava nu? Olha, Adão, maldita. E aí nós vamos chegar aqui nessa parte. Maldita é a terra por tua causa. Ó, a terra vai produzir espinhos e cardos. Vai te dar muito trabalho, Adão. Não vai ser fácil, né? Como era até aqui. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes pó. Porquanto tu és pó, e em pó te tornarás. Porque Adão não reconheceu a sua culpa, o seu pecado, disse: não, Senhor, a culpa é da mulher que o Senhor criou para mim, foi ela que me deu do fruto e eu comi. Aí Deus disse: mulher, por que você comeu do fruto que eu ordenei, dizendo: não comerás dele? E Eva disse: não, Senhor, a culpa é da serpente, foi a serpente que me enganou e eu comi. Ora, não é igual nos dias de hoje? Ninguém assume sua culpa, ninguém assume seu erro, ninguém assume seu pecado. Sempre estamos procurando culpar alguém, achar o culpado, né, para nos justificarmos a nós mesmos, mas Deus não quer isso. Deus quer que nós assuma, que você assuma a nossa culpa diante dele e diante de, né, porque ele está vendo todas as coisas, ele sabe de tudo. Não adianta a gente se esconder. Então, Deus disse para a mulher: olha, com dor eu multiplicarei, né, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição. Quer dizer, o ato de conceber, né? Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele dominará sobre ti. Bem, e quando Deus vira para a serpente, Deus diz essa palavra aqui, ó: maldita serás mais que toda animais do campo que eu criei. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí vem o versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, aqui começa a mensagem que nós vamos estar falando aqui da semente da mulher, que é Jesus Cristo, o Salvador, o único Salvador de toda a humanidade, conforme está escrito no capítulo 16, capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, aqui iniciou-se o pecado no mundo, o diabo veio, tomou a forma da serpente, possuiu ali a serpente, enganou a Eva desobedeceu a voz de Deus comendo o fruto, seu marido não fez papel de homem, de dono, de chefe da casa, mas baixou a cabeça diante de sua mulher e também comeu e desobedeceu a ordem de Deus, e o pecado foi esse, desobedecer a ordem de Deus, e receberam essa condenação, essa maldição, em que agora toda a humanidade está sujeita, porquanto está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isto é, estão afastados da presença de Deus. Então, como é que a humanidade, que o ser humano vai voltar a assim, ter um contato com Deus, uma comunhão com Deus, ser restituído à glória de Deus, ou à presença de Deus? Só há o meio, é através de Jesus Cristo, seu Filho, o único Salvador. Porque Deus está falando isso aqui para a serpente, está falando para o próprio diabo. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, estas te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E eu vou mostrar para você que essa semente da mulher aqui é Jesus Cristo, que Deus estava pregando ali a mensagem da salvação, da redenção da humanidade, de todo aquele que crê no Salvador, que é Jesus Cristo, que ele enviaria à terra. Se você ler no capítulo 7, verso 14 do profeta Isaías, está escrito ali o Espírito de Deus usando o profeta Isaías, uns 700 anos antes de Cristo, dizendo: o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e conceberá e dará à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Bom, naquele tempo ali do profeta Isaías, esse menino que seria chamado Emanuel, seria uma profecia, né, falando a respeito dessa palavra aqui, ó, dessa profecia que Deus já havia falado antes, no início, e também que vai se cumprir, porque 700 anos antes, depois, né, o anjo, você vai ver ali em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, o anjo Gabriel, que está diante de Deus, diante do trono de Deus, se apresenta a uma virgem de Israel, uma moça virgem de Israel, serva de Deus, uma moça, uma jovem de boas obras, e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E diz assim: olha, vai acontecer uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo de Deus repousará sobre ti, cobrirá com a sua sombra. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a partir daí já começa a ficar claro para nós, irmãos, olha, que Jesus Cristo é a semente da mulher. Deus falou: esta te ferirá a cabeça. Deus falou para o Satanás, que estava ali em forma de serpente no jardim do Éden. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas, para entender semente da mulher, nós sabemos que um ser humano é gerado de um homem e uma mulher. Portanto, o homem ou a mulher que nasce possui a semente do homem e da mulher, né? Mas ali Deus está prometendo a semente da mulher, que é Jesus Cristo, que nasceu apenas de uma mulher, e não do homem e uma mulher, mas foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, ele é a semente da mulher, e ele esmagará a cabeça de Satanás. Ele ferirá a cabeça da serpente. Foi isso que aconteceu. Jesus Cristo foi ferido na cruz do Calvário. Ali foi ferido o calcanhar dele. Foi ali que Satanás feriu o calcanhar do Senhor Jesus. Porque usou o povo, os principais sacerdotes, religiosos, governantes do povo, influenciados ali, feriu o calcanhar do Senhor Jesus, pregando, cravando ele na cruz do Calvário. Só que o diabo ia ter uma surpresa tão grande que ele não imaginava. Mas Deus tinha falado: esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Olha, o Senhor Jesus, ao terceiro dia, quando ressuscitou dos mortos, em Marcos 16:15, se apresentou aos discípulos e disse, você pode ver lá, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder nos céus e na terra. E dá uma ordem aos discípulos dizendo: portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Todos que creem em Jesus recebem este poder. Né? Poder de expulsar o diabo, poder de expulsar os demônios, poder de curar os enfermos, apenas ordenando em nome do Senhor Jesus. Bom, agora Jesus, depois que ele está morto na cruz do Calvário, na carta do apóstolo Pedro, diz que ele foi em espírito ao inferno. Né? E nós vamos ver que ali, Jesus ele pisou na cabeça da serpente, que é Satanás, e tomou, porque ele disse, me dá as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno. Ele é um vencedor. Ele esmagou a cabeça da serpente. O diabo ele não tem a chave do inferno nem da morte. Jesus é quem tem. Então, você que tem medo do diabo, você que tem medo do inferno, tenha não. Creia no Senhor Jesus Cristo, Ele vai te dar poder para você vencer o Satanás, para vencer o inferno também, porque também Jesus disse aos discípulos, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e vencer toda a força do maligno. Amém? Se você vê lá, para terminar, em Apocalipse, né, em Apocalipse está escrito ali, quando Jesus glorificado se apresenta a João, e ele diz para João, quando João vê a figura do Senhor Jesus, cabelos brancos, o rosto, né, claro ali, brilhando como a luz do sol, suas vestes brancas salpicadas de sangue, né, seus pés como um latão reluzente, uma aguda espada que sai da sua boca. E João caiu a seus pés como um morto e temeu, mas Jesus diz, não temas, não temas, eis-me aqui, estou vivo, fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, ouvinte, tenha certeza de uma coisa que eu vou falar aqui. Olha, muita gente que não aceitou, não recebeu Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, tem medo do diabo, tem medo dos demônios, tem medo do inferno. Isso é natural, porque a pessoa não foi revestida com o poder do alto, não recebeu aquele poder que Jesus dá, só Jesus dá. Por isso tem medo. Mas não tenha medo, porque nem o próprio diabo tem a chave do inferno, nem da morte. Quem tem é Jesus. Pasmem. Quem manda no inferno não é o diabo, não é Satanás, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque a Ele foi dado todo o poder. Então, quem crê no Senhor Jesus toma posse de poder espiritual, esse poder que o Senhor está prometendo. Né? Esses sinais seguirão os que creem em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber de alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus Cristo é esta semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça. Jesus feriu a cabeça de Satanás. Jesus tirou as chaves da morte e do inferno da mão dele. Então, Jesus tem todo o poder, porque ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Por isso ele está sentado à direita de Deus nas alturas, no céu dos céus, e intercede por todos nós que cremos no seu nome, que o recebemos como Senhor e Salvador, pessoal, individual, e que se batizamos nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que recebemos também a virtude do céu, o Espírito de poder, o Espírito Santo de Deus, para pregarmos o Evangelho, falarmos do Senhor Jesus Cristo, falarmos dessa palavra da salvação. Mas há muita distorção quando se fala de Jesus, quando se fala de Deus, porque muitas religiões falam de Deus, mas eles buscam um Deus que é um Deus, é uma coisa que está longe, que não se sabe qual é a forma. Eu pensava assim, eu achava que era assim, mas não é, gente. Não é. Se você ficar buscando Deus fora de Jesus, não existe. Você não vai achar. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. É o único. Em João capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 8, 31, 32, ele diz, se permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há um discípulo que uma vez pediu, Jesus, nos mostra o Pai, isso nos basta. Jesus disse, Felipe, você não crê,
que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Todo o tempo você andou comigo, você me viu e você quer ver o Pai está em mim, Felipe. Você só precisa acreditar nisso. Então, ouvinte, creia que Deus está em Jesus e Jesus está em Deus. Isso é um ato de fé. Não existe outro Deus fora este único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Por isso ele falou, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Em Apocalipse ele diz, eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja que não há dois tronos lá no céu, um para Deus e um para Jesus. Não, é um trono só. E como é que ele está sentado à direita? Eles estão bem juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se fez homem. O próprio Deus se fez homem. O homem morreu na cruz, mas Deus, que é imortal e que não morre, levantou-se, né, dentre os mortos com muito poder e grande glória e subiu para o céu, de onde ele tinha vindo. Este é Jesus Cristo, este é Deus. Creia, receba Jesus como Senhor e Salvador. Ele garantirá a vida eterna, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe, que Deus te faça aí decidir, se você ainda não é de Cristo, se você ainda não é do Senhor Jesus, creia. Deus está na pessoa de Cristo Jesus. E Jesus pode estar com você e em você. E sendo assim, Deus estará com você e você com Deus. Assim como eu creio que Jesus está em mim, eu estou em Jesus. E dessa forma, eu tenho Deus comigo e eu também estou com Deus. Amém? Então, mas eu não sou egoísta, eu deixo, mesmo que Jesus está em mim, eu também não faço questão, eu faço questão que Jesus esteja em você, que Jesus more em você, que Ele habite em você. É só assim que nós podemos ser salvos. Que maravilha seria se todos aceitassem Jesus como Senhor e Salvador e um olhasse para o outro e falasse, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, e não fosse como muitos hoje se envergonham de dar a paz do Senhor para um irmão. Misericórdia! Será que quando o Senhor aparecer com poder e grande glória, nós vamos nos se esconder? Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de Deus, diante do meu Pai. Então, meus irmãos, vamos ser irmãos em Cristo Jesus, sem rodeio, sem mistério, sem misticismo, sem religiosidade. Basta você confessar Jesus como Senhor e Salvador, é só isso. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E Jesus está voltando, está bem perto. Receba Ele como Senhor e Salvador, amém? Creia, é só assim, é pela fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, amém? Então, creia no Senhor Jesus, creia nessa palavra. Ele é a semente da mulher, Ele é o Filho de Deus que esmagou a cabeça da serpente, e tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele pode mandar a pessoa para o céu, pode mandar para o inferno. Decida para onde você quer ir, porque Ele te levará e você estará com Deus. E Deus, como está escrito, limpará de seu rosto toda lágrima. Não haverá mais dor, nem clamor, nem ranger de dentes, né? Porque as primeiras coisas são passadas, e eis que tudo se fez novo. E eu vou terminar mesmo citando apenas mais um versículo que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.